Vamos então ver algumas demonstrações práticas de operações com o Mendeley. E a primeira coisa que vou mostrar é como importar automaticamente os dados das nossas fontes usando o importador da web. E isto é o que eu recomendo que tentem logo à partida, não? Quando encontram uma referência, um artigo na web, usar o importador para tentar importar essa informação automaticamente para não terem o trabalho de digitar manualmente cada elemento dessa fonte. Este importador funciona muito bem em alguns sites. Por exemplo, aqui este é um site de uma editora académica e nestes casos basta clicar no botãozinho correspondente ao importador. Então tem o ícone do Mendeley. E ele vai sincronizar com a nossa base de dados, vai-nos até permitir escolher em que pasta é que queremos guardar. Ele encontra potencialmente várias referências numa mesma página. Tipicamente o artigo principal é a primeira, portanto seria este que nós queríamos importar. E depois até podemos escolher a pasta. Isto são tudo pastas que eu tenho no meu Mendeley. E nós podemos escolher aqui a pasta para onde quereríamos importar esta referência. E depois basta simplesmente clicar no botãozinho Add e a referência será adicionada ao nosso Mendeley. Depois de clicarmos aqui em Add, eu aqui não vou fazer isto, porque já tenho esta referência, mas depois de clicarmos em Add, teríamos que esperar uns segundinhos até ele confirmar que a importação estava feita e depois fazer aqui um refresh manualmente para vermos essa referência adicionada na nossa base de dados na pasta que nós escolhemos. E aqui esta sincronização, claro, dependendo do número de artigos que vocês tiverem aqui na base de dados, poderá demorar alguns segundos. Mas esta é a forma mais prática. Ao fazermos isto, a informação é automaticamente preenchida e tipicamente preenchida de forma correta aqui na nossa base de dados. Portanto, tipicamente não temos que fazer nada exceto vir aqui e confirmar que os detalhes estão corretos. Mas convém sempre dar uma vista de olhos pela informação a ver se não há nenhum erro, porque às vezes mesmo nestes processos automáticos há erros. Portanto, esta é a forma mais prática, mais expedita de inserir informação no Mendeley. Em alguns casos até, não é este o caso, aquele que diz que o PDF não foi encontrado, mas em alguns casos em que, por exemplo, os artigos estão em acesso aberto, é possível até que o importador do Mendeley importe para o Mendeley automaticamente também o próprio PDF. Caso contrário, ele faz como neste caso, importa apenas os dados da fonte, mas não temos PDF. Portanto, aqui o íconezinho do documento não aparece porque não existe esse documento. Portanto, nesses casos em que o PDF não é importado automaticamente, temos que tentar descarregá-lo manualmente, encontrar algum sítio onde ele esteja disponível e depois vir aqui à entrada respectiva e cá em baixo há um campo que se chama Files e basta aqui clicar nesse campo e localizar o fecheiro e ele fica adicionado ao Mendeley, de maneira que depois basta clicar no iconezinho do PDF e o fecheiro abre e nós podemos ler e anotar aqui diretamente no Mendeley. Se o Mendeley, se o importador web não funcionar, fazemos uma importação manual. Manual ou semi-manual, se possível. Portanto, em muitos casos é possível, mesmo não conseguindo usar o importador web, descarregar um fecheiro que tem lá dentro codificada a informação da referência. E há vários sítios onde isso é possível. Por exemplo, até no próprio Wikipedia. Se quiséssemos referir-nos, se quiséssemos usar este documento da Wikipedia como uma fonte, podemos ir aqui ao lado esquerdo e encontrar este link que se chama Cite This Page,
em português suponho que esteja a citar esta página. E se clicarmos aqui, vemos várias. Primeiro a própria página aqui citada já de várias formas diferentes, em vários estilos diferentes. Ou com a informação que nós colocaríamos na secção final de referências. Mas vemos também aqui estas entradas BibTeX. Isto são coisas feitas principalmente para LaTeX, mas nós podemos simplesmente usar isto para importar. Basta copiar esta parte, este pedacinho de código, ou este é mais ou menos indiferente. Se estiverem a usar LaTeX, esta segunda será mais apropriada. Se não estiverem a usar LaTeX, se estiverem a usar Word, esta será mais indicada, a primeira. Portanto, podemos simplesmente copiar e depois colar isto num fecheiro de texto normal. Criar aqui um novo fecheiro, copiar os dados e gravar. E podemos dar aqui e devemos dar a extensão .bib. Depois no Mendeley, para importar aquele fecheiro, basta ir aqui ao file, import bib e localizar aquele fecheiro. E a importação será feita. E aqui está ela, está a entrada com a informação preenchida, a informação que o próprio Wikipedia disponibilizou é totalmente preenchida aqui. Portanto, é uma forma muito também expedita de fazer esta importação. E há vários sites que permitem isto, alguns até de forma ainda mais prática, como praticamente todos os sites de editoras académicas têm algum botão para descarregar a citação. Por exemplo, aqui, Download Citation, e frequentemente nós podemos escolher vários formatos. Eu normalmente uso este BibTeX, mas o Mendeley suporta a importação através de outros formatos. Portanto, basta depois carregar no botão, ele descarrega o fecheiro e seguimos o mesmo processo. Na ACM, algo parecido. Às vezes os botões estão um bocadinho mais escondidos, neste caso está aqui, Export. Escolhemos também o formato e depois carregamos no botãozinho Download e novamente vamos ao Mendeley, File Import e importamos os dados. Se esta importação semi-automática, descarregando aquele fecheiro, não estiver disponível, podemos sempre criar as coisas manualmente. Portanto, vamos, por exemplo, fazer neste caso de uma dissertação de mestrado que está no repositório Estudo Geral da Universidade de Coimbra. E aqui o importador web não funciona bem, por exemplo, e temos necessidade de introduzir estes dados manualmente. Dá um bocadinho mais de trabalho, mas não é nada que seja demasiado complicado. Vamos simplesmente aqui ao file, Add Entry Manually, ou então aqui ao botão, é igual a um talho simplesmente, e depois temos aqui um painel para introduzir os dados manualmente. E aqui estes primeiros são os mais importantes. Portanto, este drop-down é extremamente importante, escolher o tipo de documento que é. Neste caso, isto é uma dissertação de mestrado. Aqui o que mais se aproxima será talvez esta thesis. Depois colocamos o título. E aqui podemos simplesmente fazer copy-paste na maioria destes campos, para não nos enganarmos. Depois os autores. E aqui, se tivermos vários autores, temos que simplesmente dar um Enter e escrever o autor seguinte. Neste caso é apenas um. E depois o ano. E vemos aqui 2017. Aqui o número de páginas neste caso não se aplica. Ou não é, aplica-se, mas não é extremamente relevante. Portanto, o número de páginas é uma coisa que podem omitir. O abstract podemos copiar, apesar disto depois não ser usado propriamente,
no documento, quando a gente está a citar, mas pode ser útil termos um acesso rápido ao abstract através do próprio Mendeley. E depois há aqui campos que não estão aqui diretamente escritos na página, mas nós sabemos, neste caso, universidade seria a Universidade de Coimbra. O departamento também sabemos. E o próprio URL, podemos simplesmente copiar este endereço que temos aqui. Portanto, tentamos completar todos estes campos da melhor maneira possível. E os próprios ficheiros também poderíamos descarregar para importar o PDF se ele estiver aqui disponível para download. Podemos descarregá-lo aqui e depois adicioná-lo no campo Files. Novamente o PDF não é usado no documento, não é para citar enquanto estamos a escrever, mas é útil ter o PDF no Mendeley para estar mais acessível. E fazemos OK e a entrada fica aqui disponível na nossa base de dados. Portanto, até aqui vimos formas de criar a nossa base de dados. Agora vamos ver algumas formas de a usar num documento, que estejamos a escrever. E vamos ver algumas alternativas. Vamos começar por ver o Word. Portanto, vamos supor que estamos a escrever um documento do Word e queremos fazer isto. Portanto, temos um texto, uma frase que queremos suportar por uma fonte e queremos incluir uma citação para essa fonte. Queremos decidir qual o estilo de citação que vamos usar, se é um estilo autorano, se é um estilo numérico, e queremos inserir um capítulo, uma secção com uma lista de referências. Portanto, aqui o que temos que fazer é, primeiro, garantir que temos o plugin do Mendeley para o Word instalado. Isso é feito aqui no menu Tools, e neste caso eu já tenho, portanto aqui a opção é desinstalar, uninstall. Se não tiverem instalado, vão ter aqui uma opção que se chama Install MS Word Plugin. Portanto, tem que clicar aqui e seguir os passos que forem indicados. E depois no Word, o que é que temos que fazer? Vamos simplesmente abrir o nosso documento, começar a escrever o nosso texto e a certa altura vamos pôr aqui umas secções só para isto ficar um bocadinho mais perceptível. Vamos supor que temos aqui uma introdução que é um heading 1 e depois vamos querer ter uma lista de referências. Vamos pôr tudo em português. E aqui queremos então introduzir uma citação para uma determinada fonte. Depois de instalar o plugin, ele fica acessível através deste menu References. Isto, pelo menos nesta versão do Word. Se tiverem versões mais antigas, poderá estar noutro sítio, poderão ter que procurar. Aqui é cuidado nesta barra de ferramentas de referências. É preciso ter algum cuidado porque existem outras ferramentas de referências do próprio Word. As do Mendeley, no meu caso, estão aqui. Okay? Portanto, neste terceiro separador, estas anteriores são coisas do próprio Word para endnotes e tabelas de conteúdo, e depois aqui à direita existem outras ferramentas de citação do próprio Word. Têm que ter cuidado de localizar aquelas ferramentas que têm os ícones do Mendeley. Isto é importante, caso contrário vão tentar inserir citações usando a base de dados do Word, que é uma coisa que eu não recomendo que usem porque da experiência que tenho não funciona muito bem. São bases de dados que ficam dentro de um próprio documento, pelo menos até a última vez que tentei usar era assim que funcionava, não são nada práticas. Portanto, neste caso queremos inserir aqui uma citação. O que temos a fazer é usar este botão Insert Citation e depois procurar aqui o nome do autor, por exemplo, o título da publicação. Eu aqui vou procurar, por exemplo, pelo meu próprio nome e vamos escolher aqui, sei lá, por exemplo, esta. Portanto, aqui estou a inserir uma fonte à sorte, não é? Claro, teríamos que procurar exatamente aquele documento que queremos citar aqui de alguma maneira e depois localizá-lo naquela lista.
E fazemos isto e está feito. Aqui teremos que corrigir, neste caso, a frase, não é? O ponto final iria no fim. Reparem que isto fica aqui como um campo no Word, portanto isto não é diretamente editável e não devemos tentar editar isto manualmente. E temos aqui, neste caso, no estilo autorano. Se quiséssemos mudar este estilo, vinhamos simplesmente aqui a esta opção Style e procurávamos, estão a ver aqui que existem vários estilos, e procurávamos, por exemplo, o estilo I3S, que é aquele estilo numérico, e ele automaticamente muda. Eu gosto do APA, portanto vou pôr esse estilo. O que é que nos falta? Produzirmos a lista de referências, portanto, no capítulo de referências, ter a listagem de todas as referências citadas. Aqui basta fazer o Insert Bibliography. Ele automaticamente formata aquela entrada com toda a informação que temos no Mendeley e de acordo com o estilo que nós estamos a usar. Nós usamos aqui novamente o P3S, aquilo muda ligeiramente. Portanto, a ordem e a forma de apresentação dos elementos é alterada automaticamente. Se nós aqui tivermos outras citações, noutro texto, por exemplo, aqui vamos inserir outra citação. Vamos procurar qualquer coisa à sorte. Inserimos uma outra citação e automaticamente aquela listagem de referências já é atualizada. Okay? Portanto, não temos trabalho de formatar, não corremos o risco de nos enganarmos aqui a escrever estes itens. Nas situações em que queremos inserir uma citação com número de página, isto também é possível, embora algumas funcionalidades como estas estão e estas e outras um bocadinho mais avançadas estão assim um bocadinho escondidas no Mendeley, mas é possível fazer. Aqui vou simplesmente novamente procurar aqui qualquer coisa e temos depois aqui acessível. Se clicarmos na referência, é isto que está escondido e que mesmo para quem conhece se esquece, portanto é mesmo pouco natural. Portanto, temos que clicar na entrada. Vamos fazer outra vez. Portanto, vamos por aqui uma keyword de pesquisa, depois selecionar e depois clicar na referência que pretendemos editar e aqui depois podemos, por exemplo, pôr o número da página, por exemplo, naquelas situações de citações diretas em que é importante, o que é mais importante ter o número da página. Também é possível aplicar alguns prefixos e sufixos à própria citação e mostro já o uso dessas coisas. Pronto, aqui estão a ver que coloca depois aquele elemento P. No caso de estarmos a citar, termos uma citação direta, por exemplo, daqueles. Não, desculpa, num caso em que estamos a usar uma fonte secundária, podemos também, aqui já não de forma totalmente automática, mas podemos também fazer isso. Portanto, temos que aqui nestes casos temos que dar aquela indicação como citado em, e isso podemos fazer, por exemplo, procurando aqui uma entrada, selecionando e depois clicando nessa citação e usando, por exemplo, o prefixo. E se estivermos a escrever em inglês, cited in. E portanto ele adiciona aquelas palavras como prefixo de maneira a completar, digamos assim, aquela referência secundária. Portanto, aqui claro que faltaria uma parte da citação que era a indicação da fonte primária. Okay? Mas podemos escrevê-la também como prefixo. Portanto, aqui podemos, já agora, se clicarmos numa citação, podemos depois clicar aqui no botão Edit e seguir os mesmos passos. E, portanto, aqui poderíamos colocar, vamos supor que a fonte primária era alguém que se chamava Sandler, por exemplo, e que tinha escrito alguma coisa em 1999. Poderíamos pôr tudo no prefixo e teríamos a tal citação da fonte primária, mas de acordo da maneira como ela estava citada na fonte secundária à qual nós tivemos acesso.
Portanto, e assim podemos, de forma extremamente fácil, inserir citações. Uma última forma de inserir citações, porque às vezes é pouco prático para fazer aqui uma pesquisa, porque às vezes não nos lembramos bem. Portanto, uma forma é inserir diretamente a partir do Mendeley. Vamos clicar neste botãozinho, Go to Mendeley, e depois selecionar aqui um, a entrada. Às vezes é mais fácil procurar aqui a entrada na nossa lista. E depois, aqui reparem que temos um botãozinho um bocadinho diferente. Clicamos neste botão de Send Citation to Plugin e ele volta ao Word e insere aquela citação. Pronto, e inserir, trabalhar com Word é essencialmente, Word e Mendeley é essencialmente assim. Se quisermos usar LaTeX, também é possível. Eu aqui não vou fazer esta demonstração completa do LaTeX, vou só explicar como é que exportam a base de dados Mendeley para depois a usarem em LaTeX. Portanto, é possível exportar toda a nossa base de dados do Mendeley num formato suportado pelo LaTeX, que é o BibTeX, e isso é feito aqui nas opções e aqui no tab BibTeX. Temos esta opção de ativar a sincronização BIP, o que ele chama de sincronização BibTeX, é no fundo ele está constantemente a gerar um fecheiro BibTeX atualizado. Cada vez que a gente insere qualquer coisa, ele reescreve aquele fecheiro. E escolhemos onde é que queremos esse fecheiro. De maneira que depois no nosso fecheiro LaTeX só temos que apontar o comando de inserção das referências bibliográficas para este fecheiro, para o fecheiro que fica aqui nesta pasta. Também podemos usar com o overleaf, que no fundo é LaTeX, mas é uma forma, por ser um bocadinho mais amigável. E para fazer esta ligação com o overleaf, o que temos a fazer é simplesmente fazer a ligação da nossa conta com o Mendeley primeiro e depois atualizar os comandos no nosso documento LaTeX. Portanto, eu vou fazer aqui. Portanto, temos que começar por inserir no nosso projeto um fecheiro BibTeX, um fecheiro com a listagem de toda a nossa base de dados, no fundo. Então, temos que criar um novo fecheiro e depois escolher a opção From Mendeley. Se não tiverem feito ainda a sincronização, a autenticação da conta Mendeley, ele vai-vos pedir aqui essa autorização, é para aceder à conta Mendeley. E depois, eu não costumo fazer isso, mas se quiserem podem escolher um grupo, escolher uma pasta e escolher importar apenas essa pasta, ou então importar tudo. E aqui o nome do fecheiro que vai ser criado. Portanto, neste caso, references.bib, que no fundo corresponde ao mesmo fecheiro que nós podemos, o fecheiro BibTeX que nós podemos exportar através do Mendeley. Só que aqui isto é feito automaticamente. E depois fazemos Create. Ele vai importar a informação toda que está no Mendeley. E claro, pode demorar aqui alguns segundos a fazer isto, dependendo também do tamanho da base de dados que tiverem. E depois este fecheiro aparece aqui. Portanto, eu aqui coloquei-o dentro de uma pasta text. Provavelmente deveria ter escolhido aqui a pasta principal, mas não há problema. Pronto, ficou aqui dentro da pasta text. Agora temos que configurar o comando no fecheiro LaTeX do overleaf para dizer onde é que está o fecheiro com a bibliografia. E portanto aqui teríamos que escrever text barra references .bib. Julgo que a extensão por acaso não é necessária, mas neste caso seria assim. Para ele saber onde está aquela base de dados. E depois é uma questão de, no nosso texto, vamos procurar aqui um capítulo, por exemplo, a introdução. No nosso texto temos os comandos de citação. Aqui já temos alguns, eu vou só fazer aqui o recompile. Portanto, isto já, claro que implica saberem os comandos de citação. Neste caso, está a ser usado NatBib, package NatBib, e portanto podemos ter estes vários estilos de citação in text,
né, como vimos anteriormente, a citação totalmente parentética com este site P. Podemos incluir números de páginas, como aqui, usando um argumento opcional, ou até fazer aquela inclusão de prefixos para as tais citações de fontes secundárias, como aqui está, com outro parâmetro opcional. A vantagem de fazer as coisas desta maneira é que, claro, depois a lista de referências é atualizada automaticamente e apenas com as referências que são realmente citadas, né, que neste caso são apenas duas. Mas se citarmos aqui outras, automaticamente ao fazer um recompile ele vai atualizar isto. Não temos que nos preocupar com isto. Aqui no documento só temos que nos preocupar com a correção da informação no próprio Mendeley. Se, enquanto estão a escrever no overleaf, atualizar e inserir novas referências no Mendeley, tem que fazer aqui um passo manual, porque ele não atualiza este fecheiro de referências automaticamente. Portanto, é necessário clicar no fecheirinho .bib e fazer aqui um refresh. E só depois esperar que ele faça o refresh e só depois voltar ao documento principal ou outro que esteja importado para fazer o recompile do documento. E com isto cobrimos os principais casos de utilização do Mendeley e as principais ferramentas e operações que irão fazer com ele.